E a gente tem que saber que todos nós temos uma coisa importante agora para brigar. Não é agora só brigar pela casa de vocês. Não é brigar só pela terra de vocês. Não é brigar só pelo salário de vocês. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer dar de cabeça baixa. A gente aprendeu que a gente não é melhor do que ninguém, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, que a gente não é nariz empinado, mas a gente não quer mais cabresto. A gente não quer mais cangaia. A gente quer andar com a cabeça erguida, olhando para o lado, sem tapa no olho. E vocês são responsáveis de garantir esse processo democrático. Porque se a gente não garantir, amanhã, entre outro presidente, destrói tudo. Porque destruir, você destrói num minuto. Para construir, leva uma vida. Vocês sabem o que é destruir, o que é construir. Uma praga de gafanhoto destrói uma lavoura de milho num dia. Mas para ele nascer, leva meses. Ele fez um discurso claramente em defesa da democracia, porque ela continua sendo atacada, e acho que ele vai usar esse tipo de fala constantemente, né, para marcar a posição, mas a normalidade que parecia que estava chegando, de repente deu essa estremecida, né, com esses arrobos do Musk e essa posição da extrema-direita de achar que agora está por cima da carne seca e que vai emparedar o STF, né? Eu estou vendo até filho do Bolsonaro aí falando grosso e defendendo o brasão até na votação que está ocorrendo, que deve ocorrer daqui a pouco na Câmara, se ele deve ou não continuar preso. Foi um longo discurso, essa cerimônia eu fui, muito lotada, muita gente dos movimentos sociais. Ele falou muito sobre a construção do governo, essas possibilidades todas de melhorar o país, de habitação, porque foi lançado um programa, né, que vai permitir aí retomar um monte de, inclusive, financiamento para o setor rural, do Minha Casa Minha Vida. Agora, a passagem, essa última que nós vimos, em que ele fala do sujeito que nunca plantou um pé de capim no Brasil e se julga no direito de atacar nossas instituições, essa foi só uma passagem, e acho que, mais uma vez, ele não citou o nome do bilionário americano e tal. Falou da herança do Bolsonaro também, né? Ele ressaltou a situação que ele pegou o país. Sim, né? Situação do país, as dificuldades. Essa primeira fala que nós ouvimos foi um aceno ao Congresso, dizendo como é que tem conseguido governar, tendo o PT apenas 70 deputados. E tal. Os discursos do Lula são um passeio pela conjuntura, né? Ele quase sempre fala de tudo, um pouco. Mas teve aí aceno para o Congresso também, conseguimos construir e tal, e tal. Mas, assim, sobre democracia, é só essa passagem aí, rápida, ele não falou o nome, né? E foi um dia assim que a fala, essa estocada no Musk, veio do Lula, mas veio também lá do Supremo, né? A gente teve hoje o ministro Gilmar Mendes falando que ele fez questionamentos graves à lisura das eleições. Esqueci a frase do Gilmar, mais ou menos isso, que é delito, né? Você questionar o sistema eleitoral de um país, um estrangeiro, sem apontar prova nem nada. Ou seja, dando a entender, porque quando o Gilmar fala, ele como decano, de certa forma, ele está expressando, né, uma posição da corte. Então, apontou um crime grave do Elon Musk, né, questionar as eleições brasileiras, e também teve fala do próprio ministro Alexandre, né, dizendo que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. De forma que, esse confronto prossegue, né? A extrema-direita continua assanhada. Hoje arranjou um osso aí, que foi defender o criminoso Chiquinho Brazão. Estão lá, nesse momento, começando a votação, e eles estão em franca articulação para tentar para tentar garantir a soltura desse deputado suposto mandante. Mas nós não estamos, isso não está em pauta ainda. Eu acho que
o Lula vai, no tensionamento com a questão, Elon Musk, o presidente parece que não vai ficar ausente, deixando isso só para o Supremo, né? O governo tem aí a análise dos contratos de Starlink, em suma. O presidente, ele chamou esse evento, como tem feito, né, com outros temas de governo, sobre o Minha Casa Minha Vida, que é um dos melhores e mais bem-sucedidos programas dos governos do PT. Programa que foi interrompido no período do Temer, foi completamente desmontado na época do Bolsonaro e que agora, né, nessa retomada, já um dos programas responsáveis pela oferta de empregos formais na construção civil, né, e isso é um choque imediato, né, total na base da economia, né, com geração de emprego, renda, geração de consumidores, melhora do ambiente total da economia, como nós tivemos hoje, né, a divulgação de um dado crucial. A inflação de fevereiro foi de 0,16, menos da metade do que era esperado pelos analistas de mercado, né? É um dado muito bom, né? Nós temos na economia, na atração de investimentos, na abertura de mercado para produtos brasileiros no exterior, né? Um dos pontos da pauta da agenda de governo, né, mais saudáveis e salutares do mandato do presidente Lula. E aí eu falo isso por quê? Neste momento? Porque eu acho que o Lula cometeu, volto a dizer, cometeu um erro nesse xiste, como a Tereza falou. Foi en passant, foi breve no discurso, esse xiste contra o Elon Musk, que é um criminoso, anti-institucional, um fora da lei, uma personalidade que está tentando congregar, né, a extrema-direita no mundo e aqui também. O Brasil é apenas um dos dentes dessa engrenagem da extrema-direita internacional, que é azeitada e movimentada pelo Elon Musk. Ele precisa responder às instituições brasileiras dentro dos parâmetros institucionais do Supremo Tribunal Federal, dos processos que estão sendo criados. O governo não pode permitir que esse tema crie uma nuvem, embace a série de sucessos e de avanços de governo que estão sendo produzidos. E